Espírito Santo, ministra a palavra aos nossos corações. Traga nessa memória aquilo que Jesus falou e ensina-nos todas as coisas, Espírito Santo. Dependo totalmente de Ti, Espírito Santo. Aleluia. Quero falar na unção que vem de Ti, no poder que vem de Ti, Espírito Santo, para que essa palavra faça toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Boa tarde. Que bom que vocês vieram. Eu costumo sempre brincar aqui com os irmãos que participam da reunião. Que bom que vocês vieram, porque se vocês não tivessem vindo, eu ia ter que levar todas as bênçãos só para mim. Já pensou? Mas Deus tem para todo mundo, né? E se precisar, a gente dá 2 viagens, ó. Coisa boa, quem não quer. Nós cantamos agora há pouco, falando sobre Abraão, sobre sai da sua tenda, ou seja, sai do lugar que está impedindo você de ter uma visão mais ampla, uma visão do propósito de Deus para a sua vida. E ali aquele hino fala sobre as estrelas do céu, sobre as areias do mar. Ou seja, você consegue, Abraão, contar os grãos da areia do mar? Você consegue, Abraão, contar as estrelas do céu? Assim como são grandes o número de estrelas do céu e grãos de areia, grande também é o meu plano na sua vida. E aí, meu querido, minha querida, nós incorremos num equívoco que Satanás tem lançado sobre a vida de muitas pessoas, de nós menosprezarmos aquilo que Deus nos deu. Nós falamos aqui em outra oportunidade acerca do semeador, acerca dos talentos, que o Senhor foi e deu 5 talentos para um, 2 para outro e apenas 1 para o terceiro. E aí muitas vezes a gente vai e fala, tadinho, ele só recebeu 1. Meu querido, nós recebemos de Deus dons e talentos para sermos e realizarmos grandes coisas. Se você tem 5 talentos, agradeça, glorifica a Deus e flua nas 5 oportunidades que Ele lhe deu. Mas deixa eu te falar, para você ser um sucesso completo, você com 5 talentos, você tem 4 chances de erro. E é o que recebeu apenas 2. Ele ainda tem uma chance de não ser bem sucedido, porque ele tem 2 talentos. Mas aquele que recebeu apenas 1, meu querido, ele não tem chance de erro. E se você consegue enxergar na sua vida apenas 1 talento, glorifica e agradeça a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas e Ele não te fez para ficar aquém do sucesso que Ele projetou para a sua vida. Só tem 1, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Eu não tenho chance de erro. Eu não tenho nem dúvida sobre como operar através do dom que o Senhor colocou em mim. Eu só tenho 1, eu sei que eu vou ser bem sucedido nesse dom que o Senhor me deu. E na verdade, meus irmãos, o que Deus quer para mim e para você é que a gente flua em tudo aquilo que Ele nos deu. A Bíblia fala desde o iniciozinho, quando Deus criou os céus, criou a terra, fez separação da terra seca, do mar, fez os luminares, fez tudo isso para nós usufruirmos disso, para nós hoje aproveitarmos tudo isso que Deus nos deu. Mas nós sabemos que para a gente ter a possibilidade de fazer o usufruto de tudo que Deus nos deu, nós precisamos muitas e muitas vezes de preparo. Porque a bênção antes no tempo na vida de qualquer pessoa, ela se torna maldição. Imagine você, hoje eu estava assistindo uma reportagem antes de sair de casa, sobre o jato, as pessoas que compraram jatinhos. Bacana demais, muito legal. Mas para a pessoa ter um jatinho, das duas uma, ou ele tem que ser piloto ou contratar um piloto. Um salário de um piloto está em torno de 10 mil reais. Então hoje eu ter um jatinho, meu querido, eu preciso saber que no mínimo eu preciso de 10 mil reais para ter um piloto do meu jatinho. Mais o aluguel do meu hangar, mais o combustível e as manutenções periódicas, que são caras. Então um avião na minha vida é bênção? Claro que é. A pior coisa do mundo é você estar no aeroporto e tá lá, ó, voo em atraso, voo suspenso, aí vão te remanejar para outra empresa. É horrível isso. É muito bom quando você entra no jatinho e vai embora. Mas hoje eu tenho um jatinho. Para mim não seria bênção. Que eu teria uma despesa que hoje ainda não tenho esse lastro dentro do meu orçamento para suprir essas necessidades. Jatinho é bênção? É. Hoje na minha vida está repreendido todo jatinho, em nome de Jesus. Agora veja bem, abra aí a Bíblia, se você trouxe sua Bíblia, se não acompanha com a gente
na tela, lá em Gênesis 2. Em Gênesis 2, essa história é maravilhosa, meu querido. E eu quero chamar a sua atenção para algo importantíssimo nas nossas vidas. Gênesis 2, a partir do versículo 1 mesmo, diz assim, ó: assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Versículo 2, ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Deus concluiu a obra. Deus fez tudo, está tudo pronto. É como você que vai esperar alguém para jantar na sua casa e você sabe que na despensa talvez esteja faltando algum ingrediente especial para aquele prato que você quer fazer, e você vai correndo no mercado e já se programa para aquilo e já vai rapidinho, faz a comida mais cedo, arruma tudinho para tomar um banho, para ficar pronto para receber o seu convidado. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele realizou toda a obra e depois ficou esperando por nós. Esperando por nós para quê? Só para nós nos assentarmos à mesa e usufruirmos de toda a obra que Ele tinha feito para nós. O 7º dia Deus entrou no descanso. E Deus faz o homem para quê? Para entrar junto com Ele nesse descanso. Mas raciocina comigo aí, a partir do versículo 4, quando Deus vai contando a história, quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, vai contando a história da criação, ele mostra um probleminha durante a criação. Ué, probleminha durante a criação? Exatamente isso. Olha o versículo 4 que diz: eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. Ele está contando a história de como foi criado. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Opa, Deus começou a fazer, fez os céus, fez a terra, mas ainda não havia planta. Não havia planta? É exatamente isso. E aí continua o versículo 5 dizendo: pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Aí a gente, prestando atenção nesse versículo, a gente tem a ideia da produtividade da terra. Ainda não existia nenhuma planta, porque ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Uma coisa depende da outra. E aí continua dizendo: porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Ué, então eu entendi. Não é isso mesmo que está dizendo? Ainda não havia planta porque não havia erva. E ainda não havia erva brotado no campo porque Deus ainda não havia mandado chuva. Gente, mas que coisa simples. Era só Deus mandar a chuva, que a erva ia brotar e haveria planta no campo. Hoje, quando nós olhamos para esse texto, a gente vê a simplicidade do que está falando aqui, acerca do processo de uma semente numa terra boa, germinar, brotar, crescer, se tornar uma planta, ter flores e gerar frutos. E a minha, a sua vida, meu querido, é comparada a essa planta, a essa semente. Muitas coisas nas nossas vidas ainda não brotaram. Não importa qual seja a sua idade. Se você tem 5, tem 50 ou 150 anos. Muitas coisas na minha e na sua vida ainda não chegaram. E por quê? Segundo esse versículo fala, porque Deus ainda não havia mandado chuva no campo. Poxa. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, ele dá um tapa na perna e fala: tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Quer dizer que tudo está amarrado, porque Deus não mandou a chuva. Opa, o versículo ainda não parou, ainda não acabou. Continua dizendo que Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Finalmente, chegamos ao X da questão. Ainda não havia planta, porque a erva não tinha brotado, porque Deus não havia mandado chuva, porque não tinha homem para cuidar da terra. E aí, meu querido, que eu quero chamar a sua atenção, minha querida, eu quero chamar a sua atenção. Muitas coisas ainda não chegaram na minha e na sua vida,
Porque Deus ainda não pôde mandar a chuva, porque nós ainda não estamos aptos ou disponíveis para cuidar dessa terra. Se Deus tivesse mandado a chuva antes de ter o homem na terra, imagina a desordem que seria. Imagina um jardim, você que tem um jardim na sua casa, no seu apartamento, um jardinzinho na sua varandinha, algumas plantinhas, que você com muito zelo e cuidado comprou a terra adubada, preparou o vasinho, colocou aquela semente, regou aquela terra bonitinha, e depois você vira as costas e nunca mais olha para aquele jardim. O que vai acontecer com ele? Vai crescer em desordem, vai dar sujeira. Se vier dar frutos, os frutos vão cair, e se não houver quem tire os frutos dali, se não houver quem coma os frutos que aquele jardim vai dar, sabe o que vai acontecer? Aquele fruto vai apodrecer, vai dar mau cheiro, vai trazer bichos para aquele jardim. Rapaz, quantas coisas, quantas consequências sérias existem em não ter homem para cuidar do jardim. E esse jardim, meu querido, é comparado a mim e a sua vida. Essa semente é comparado a tudo aquilo que nós semeamos durante a nossa vida. Lá em Gálatas 6, no versículo 7, a Bíblia fala que o homem não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eu planto morango, não tem como eu colher alho, mas se eu planto pimenta, não tem como eu colher morango. É fato. Plantar é opcional, mas a colheita, ela é vinculada ao princípio da semeadura. Imagina um fazendeiro que ara a terra. Hoje em dia são máquinas modernas que fazem isso. A máquina vem arando com um pedaço, com um mecanismo, com uma peça, aí no outro vai, ele mesmo já bota a semente, já tampa e já vem a outra máquina regando atrás. Olha que agilidade. Mas antigamente não, eram bichos que puxavam a madeira para preparar a terra, depois o homem vinha cuidadosamente, colocando as sementes, fechando, regando aquela terra, e depois tudo que ele tinha numa expectativa, que aquela semente ia brotar, que aquela semente, depois de haver brotado, geraria uma planta, e daria os frutos que ele estava esperando. Quantos e quantos frutos, quantas e quantas sementes, durante a nossa vida, nós temos semeado? Quantas atitudes boas nós fizemos? Quantas caridades nós fizemos para a salvação? Não, a Bíblia fala que não é pelo nosso esforço que nós somos salvos, não são pelas nossas obras, é pela graça, é crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus é o Senhor. Mas as obras fazem parte da vida cristã. Lá em Tiago a Bíblia fala, a fé sem obra, ela é morta. Você tem fé? Então cadê as suas obras? O que nós temos feito com o que a gente tem recebido da parte de Deus? Muitas vezes, uma simples frasezinha que nós recebemos um dia: Jesus te ama, quando você nunca tinha ouvido falar que ninguém te amava. Eu tenho 3 filhos e não perco a oportunidade de declarar para eles a todo instante: papai te ama, tá? Papai te ama, meu príncipe. Papai te ama, minhas princesas. 2 meninas e um menino. E quando eu chego em casa, eles já estão dormindo, eu faço questão de chegar pertinho do ouvidinho deles, dar um beijinho neles e declarar no ouvidinho deles: papai te ama, tá, filha? Papai te ama, tá, filhão? Papai te ama, tá, filhinha? Dos 3. Mas quantas pessoas aí fora nunca ouviram um eu te amo? Talvez você demorou muito tempo para ouvir isso. Eu demorei. Eu demorei. E a primeira vez que eu descobri que alguém me amava, e esse alguém era Deus, eu fiquei muito emocionado. Eu chorava igual uma criança. Eu descobri que o provedor de paz, cura, e me amava, era o Senhor Jesus Cristo. Naquele dia eu tive a oportunidade de voltar para Ele. A partir daquele dia, caminhar junto com Ele. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Num domingo de março de 1988. Jesus te ama. Jesus te ama. Certo, Helder? Mas por quê? Que muitas das sementes que eu plantei durante a minha vida, elas ainda não brotaram, não geraram flores, e Deus não mandou a chuva. Por que Deus ainda não mandou chuva na semente A que eu plantei, na semente B que eu plantei? Por quê? Porque ainda não existe homem para cuidar da terra. Porque mais do que você quer ser abençoado e abençoada, Deus quer te abençoar. A Bíblia diz que, na verdade, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Deus é aquele que nos dá capacidade
nos capacita, nos dá força para adquirirmos riqueza. A Bíblia fala no livro de Salmos que Deus se alegra com a nossa prosperidade. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, nós temos paz, nós temos cura, nós temos prosperidade, nós temos salvação eterna, sim, glória a Deus e aleluia. Nós temos salvação diária, sim, glória a Deus e aleluia também. Mas por quê? Muitas coisas ainda não chegaram a mim e a sua vida, meu querido. Olha o que está dizendo aí no versículo 5, vamos lê-lo novamente. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. E como é que acontecia isso? Como é que a terra era cuidada? Versículo 6 fala: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor subia para não deixar a terra virar um deserto. Deus hoje ele provê para nós, meu querido. Mesmo na área onde nós ainda não estamos vendo a chuva de Deus, mas ele tem provido que um vapor para não deixar a nossa terra ficar estéril. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E assim como ele cuidava da terra, ele tem cuidado de nós também. Um vapor Deus tem enviado para muitas áreas das nossas vidas, onde nós ainda não estamos preparados para a chuva. Mas aí o versículo 7 fala algo maravilhoso, a meu e a seu respeito. Ele conta aqui sobre um princípio maravilhoso, que é o princípio da vida. Versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Daquela mesma terra, Deus foi e fez um boneco, e aquele boneco, mesmo pronto, ainda não existia nele o que? Vida. Mas Deus, o próprio Deus, que havia criado os céus e a terra, que cuidava da terra com esse vaporzinho que subia para não deixar a terra morrer e ficar estéril, Deus vai e sopra nas narinas do homem e coloca nele alma vivente, espírito vivente. O próprio fôlego de Deus foi soprado naquele boneco. E hoje, meu irmão, minha irmã, não é diferente comigo e contigo. Nós sabemos que nós somos um espírito, habitamos num corpo, temos uma alma, uma mente. Agora, esse espírito que nós somos, ele só estará preparado para cuidar de todo esse jardim que Deus preparou para mim e para você, quando nós recebermos esse fôlego, esse vento que vem de Deus para nós. Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, no capítulo 1, Atos 1, versículo 8. Atos 1:8 diz assim, meu querido: mas recebereis poder, recebereis capacidade, recebereis habilitação, recebereis autoridade. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse mesmo fôlego que Deus soprou no homem, meu irmão, o espírito de vida, que o tornou alma vivente, capaz de cuidar daquilo que Deus havia feito para ele, esse mesmo sopro está disponível hoje para mim e para você. O Espírito Santo de Deus é aquele que a Bíblia fala que irá nos habilitar com poder, com capacidade, com autoridade. Nós vamos receber poder. Quando? Quando descer sobre nós o Espírito Santo. Para quê? É a próxima pergunta. Eu recebi poder, amém, aleluia, glória a Deus. Desceu sobre mim o Espírito Santo, glória a Deus, que bênção, obrigado Jesus. E para quê? É como você ganhar uma Ferrari, ela está na sua garagem, mas você não sabe dirigir. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu poder quando ele desceu sobre você. Para quê? Para ser testemunha. Testemunha. Sabe quem que é testemunha? Testemunha é alguém que viu algo, ouviu algo, viveu algo. Você não pode ser testemunha sem ter presenciado algo. Você não pode ser testemunha sem ter ouvido algo.
Você não pode ser testemunha sem ter vivido algo. Falsa testemunha. Mas nós recebemos de Deus poder quando veio sobre nós o Espírito Santo, aquele mesmo fôlego que saiu de dentro de Deus e entrou naquele homem, para sermos testemunhas. Testemunhas de quem Deus é, do que Ele tem para nós, do que Ele fez por nós, daquilo que Ele nos deu. Essa terra boa, essa terra produtiva, que Ele mesmo, após nós estarmos habilitados com o poder do Espírito Santo, Ele sabe que pode agora mandar chuva. Agora eu posso mandar chuva, porque existe homem, existe mulher para cuidar dessa terra. Aleluia! Essa terra pode brotar, pode dar planta, pode dar flores, pode dar frutos, porque existe gente habilitada para cuidar, para usufruir, para compartilhar de tudo que essa terra boa que eu preparei para o homem, e agora eu dou para ele. E ser testemunha onde? Tanto em Jerusalém, Jesus estava falando aos discípulos e eles estavam em Jerusalém. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Deus. Aonde? Aonde nós estamos, na nossa casa. É a nossa Jerusalém. Aonde nós estamos, aonde nós vivemos. E mais aonde? Judeia, os nossos vizinhos. Sim, os nossos vizinhos, no nosso bairro, os nossos parentes, os nossos conhecidos. E mais aonde? Samaria, na nossa cidade. Que isso, Helder? Mas é possível eu ser testemunha de Jesus Cristo numa cidade? É claro que sim. Foi para isso que Deus mandou sobre nós o Espírito Santo, para nós sermos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria, e mais, até os confins da terra. Aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, nós somos testemunhas de Deus, do poder dele. E meu querido, minha querida, eis aqui o ponto que eu quero chegar antes de concluirmos a ministração dessa tarde. Como serei testemunha se o meu jardim ainda não produz? Perjure? Não posso. Por isso eu quero chamar a sua atenção nessa tarde, porque lá em Gênesis 2 a Bíblia fala que Deus não havia mandado chuva porque não havia homem habilitado para cuidar daquilo. Hoje nós recebemos essa palavra, que o Espírito Santo é aquele que nos dá poder para sermos testemunhas. O Espírito Santo é aquele que nos habilita para cuidarmos dessa terra que Deus nos deu. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É aquele que confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É aquele que nos faz lembrar das palavras de Jesus Cristo e que nos ensina todas as coisas. É aquele que clama ao Pai com gemidos inexprimíveis, que somente o Pai e o Espírito entendem. É um clamor que nós mesmos, com a nossa mente natural, não conseguimos entender. Mas o Espírito Santo sabe o que está pedindo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz às profundezas de Deus. Que guia turístico maravilhoso. O Espírito Santo nos conduz às profundezas de Deus. Eu quero compartilhar contigo, meu irmão, minha irmã, essa palavra. Quanto mais nós nos aproximarmos do Espírito Santo, quanto mais nós dermos vazão, nós dermos ouvido a esse Deus chamado Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, mais e mais Deus poderá mandar chuva sobre a sua terra, porque você terá discernimento para cuidar de tudo aquilo que Deus já te deu. Amém? Que essa ministração seja de valia para a sua vida. Em momentos de dificuldade, saiba que quanto mais Espírito Santo, mais chuva, mais terra fértil, mais planta, mais árvores, mais frutos. E que as coisas que ainda não chegaram a mim e a sua vida, com certeza a falha não está em Deus, porque Deus não desperdiça água, Deus não desperdiça a bênção. Vamos, irmãos, vamos, irmãs, em nome de Jesus, buscar mais e mais a presença de Deus, buscar mais e mais a instrução de Deus, para que a gente possa receber essa chuva em nossas vidas e fluirmos e prosperarmos em tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão para fazer. Deus conta contigo, Deus precisa de você, por isso Ele te convida a ser uma testemunha dEle, porque as pessoas vão conhecer quem Deus é através da minha e da sua vida, mas esse poder vem através dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês com essa palavra em nome de Jesus.